Capítulo 3 dos Planos de Atendimento Socioeducativo. Artigo 7º. O plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei deverá incluir um diagnóstico da situação do SINASE, as diretrizes, os objetivos, as metas, as prioridades e as formas de financiamento e gestão das ações de atendimento para os 10 anos seguintes, em sintonia com os princípios elencados na Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo 1º. As normas nacionais de referência para o atendimento socioeducativo devem constituir anexo ao plano de que trata o inciso 2 do artigo 3º desta lei. Parágrafo 2º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão, com base no Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, elaborar seus planos decenais correspondentes até 360 dias a partir da aprovação do Plano Nacional. Artigo 8º. Os planos de atendimento socioeducativo deverão obrigatoriamente prever ações articuladas nas áreas de educação, saúde, assistência social, cultura, capacitação para o trabalho e esporte para os adolescentes atendidos em conformidade com os princípios elencados na Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Parágrafo único. Os poderes legislativos federal, estaduais, distrital e municipais, por meio de suas comissões temáticas pertinentes, acompanharão a execução dos planos de atendimento socioeducativo dos respectivos entes federados. Capítulo 4 dos Programas de Atendimento, Seção 2, Disposições Gerais. Artigo 9. Os Estados, o Distrito Federal, inscreverão seus programas de atendimento e alterações no Conselho Estadual ou Distrital dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme o caso. Artigo 10. Os municípios inscreverão seus programas e alterações, bem como as entidades de atendimento executoras, no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 11. Além da especificação do regime, são requisitos obrigatórios para a inscrição de programa de atendimento, inciso 1, a exposição das linhas gerais dos métodos e técnicas pedagógicas, com a especificação das atividades de natureza coletiva. Inciso 2, a indicação da estrutura material, dos recursos humanos e das estratégias de segurança compatíveis com as necessidades da respectiva unidade. Inciso 3, regimento interno que regule o funcionamento da entidade, no qual deverá constar no mínimo, a linha A, o detalhamento das atribuições e responsabilidades do dirigente, de seus prepostos, dos membros da equipe técnica e dos demais educadores. A linha B, a previsão das condições do exercício da disciplina e concessão de benefícios e o respectivo procedimento de aplicação. A linha C, a previsão da concessão de benefícios extraordinários e enaltecimento, tendo em vista tornar público o reconhecimento ao adolescente pelo esforço realizado na consecução dos objetivos do plano individual. Inciso 4. A política de formação dos recursos humanos. Inciso 5. A previsão das ações de acompanhamento do adolescente após o cumprimento de medida socioeducativa. Inciso 6. A indicação da equipe técnica cuja quantidade e formação devem estar em conformidade com as normas de referência do sistema e dos conselhos profissionais e com o atendimento socioeducativo a ser realizado. Inciso 7. A adesão ao sistema de informações sobre o atendimento socioeducativo, bem como sua operação efetiva. Parágrafo único. O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de atendimento, os órgãos gestores, seus dirigentes ou prepostos, à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 12. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo,
profissionais das áreas de saúde, educação e assistência social, de acordo com as normas de referência. Parágrafo 1º. Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender necessidades específicas do programa. Parágrafo 2º. Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. Parágrafo 3º. O não cumprimento do previsto nesse artigo sujeita as entidades de atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no artigo 97 da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Seção 2 dos programas de meio aberto. Artigo 13. Compete à direção do Programa de Prestação de Serviços à Comunidade ou de Liberdade Assistida. Inciso 1. Selecionar e credenciar orientadores, designando-os, caso a caso, para acompanhar e avaliar o cumprimento da medida. Inciso 2. Receber o adolescente e seus pais ou responsável e orientá-los sobre a finalidade da medida e a organização e funcionamento do programa. Inciso 3. Encaminhar o adolescente para o orientador credenciado. Inciso 4. Supervisionar o desenvolvimento da medida. Inciso 5. Avaliar com o orientador a evolução do cumprimento da medida e, se necessário, propor à autoridade judiciária sua substituição, suspensão ou extinção. Parágrafo único. O rol de orientadores credenciados deverá ser comunicado semestralmente à autoridade judiciária e ao Ministério Público. Artigo 14. Incumbe ainda a direção do Programa de Medida de Prestação de Serviços à Comunidade, selecionar e credenciar entidades assistenciais, hospitais, escolas e outros estabelecimentos congêneres, bem como os programas comunitários ou governamentais, de acordo com o perfil do sócio-educando e o ambiente no qual a medida será cumprida. Parágrafo único. Se o Ministério Público impugnar o credenciamento ou a autoridade judiciária considerá-lo inadequado, instaurará incidente de impugnação, com a aplicação subsidiária do procedimento de apuração de irregularidade em entidade de atendimento regulamentado na Lei 8.069 e Estatuto da Criança e do Adolescente, devendo citar o dirigente do programa e a direção da entidade ou órgão credenciado. Seção 3 dos programas de privação da liberdade. Artigo 15. São requisitos específicos para a inscrição de programas de regime de semiliberdade ou internação. Inciso 1. A comprovação da existência de estabelecimento educacional com instalações adequadas e em conformidade com as normas de referência. Inciso 2. A previsão do processo e dos requisitos para a escolha do dirigente. Inciso 3. A apresentação das atividades de natureza coletiva. Inciso 4. A definição das estratégias para a gestão de conflitos, vedada a previsão de isolamento cautelar, exceto nos casos previstos no parágrafo 2º do artigo 49 desta lei. E, inciso 5, a previsão de regime disciplinar nos termos do artigo 72 desta lei. Artigo 16. A estrutura física da unidade deverá ser compatível com as normas de referência do SINASE. Parágrafo 1º. É vedada a edificação de unidades socioeducacionais em espaços contíguos, anexos ou de qualquer outra forma integrados a estabelecimentos penais. Parágrafo 2º. A direção da unidade adotará em caráter excepcional medidas para a proteção do interno, em casos de risco à sua integridade física, à sua vida ou a de outrem, comunicando de imediato seu defensor e o Ministério Público. Artigo 17. Para o exercício da função de dirigente de programa de atendimento em regime de semiliberdade ou de internação, além dos requisitos específicos previstos no respectivo programa de atendimento, é necessário: inciso 1.
Formação de nível superior compatível com a natureza da função. Inciso 2. Comprovada experiência no trabalho com adolescentes de no mínimo 2 anos. Inciso 3. Reputação ilibada.